way. Eu tenho certeza que você aí de casa, quando fica doente, logo lembra de um arsenal de receitinhas que a sua avó e a sua mãe te ensinaram, não é mesmo? Mas você já parou pra pensar, será que essas receitinhas de fato funcionam? E se elas funcionam, como elas funcionam? Então, pessoal, civilizações antigas como as egípcias, as gregas e as chinesas já possuíam registros históricos contendo plantas, cocções, ungüentos para mais diversas funções, como tratar doenças. Eles foram provavelmente descobrindo essas receitas por experimentação, foram testando as mais diversas plantas, mais diversas misturas, e esse conhecimento foi passado de geração em geração. Isso não é diferente com a gente, nossos avós nos passam conhecimentos que eles obtiveram com seus avós e assim por diante. E hoje a gente pensa, por exemplo, que tomar um chazinho de camomila nos ajuda a se acalmar, ou tomar um suquinho de maracujá, talvez. No Brasil, a gente tem uma flora muito rica e com isso a gente faz o uso de plantas como um uso terapêutico. E isso vem muito da herança que a gente tem dos povos indígenas. Bom, então pensando na nossa flora, que é muito rica e a gente já está acostumado ao uso de chazinhos, o nosso vídeo vai abordar 3 chazinhos que a gente já está acostumado a ter em casa, que é o gengibre, o maracujá e a camomila. E se eles realmente têm um efeito, ou se a gente vai tomando porque é popular e faz parte do nosso folclore. Você já ouviu falar do uso de maracujá como calmante? Eu tenho certeza que sim. O maracujá é conhecido popularmente como calmante e realmente estudos em diversos animais têm demonstrado esse efeito. E esses estudos em animais, na verdade, têm demonstrado que esses efeitos calmantes do maracujá estão muito relacionados com a modulação de receptores denominados GABA-A e GABA-B. E esses receptores eles estão muito ligados com a inibição do sistema nervoso central. Em um desses estudos, extratos de flores, frutas e folhas apresentaram um efeito semelhante a um ansiolítico famoso, o diazepam. Só que as doses utilizadas nesses estudos são bem maiores do que um chá ou suco de maracujá poderiam ter. E alguns outros estudos, dessa vez feitos em humanos, o maracujá de fato apresentou alguns efeitos ansiolíticos, mas todos esses estudos apresentaram alguns problemas, e por isso eles não podem ser considerados 100% confiáveis. De maneira geral, o que se acredita hoje em relação ao maracujá é que os seus efeitos em humanos ainda não estão claros e estudos de maior escopo ainda precisam ser realizados. A camomila, que é uma planta que pode ser encontrada em jardins, é conhecida através de gerações pela sua ação calmante. Será que a camomila realmente possui esse efeito calmante? Será que ela pode ser utilizada para transtornos de ansiedade? Baseado nesse pressuposto, um grupo de pesquisadores começou a estudar em humanos o efeito e eles conseguiram observar que a camomila, quando os pacientes tomam a camomila e não outro medicamento, ela consegue baixar a pressão arterial, esses indivíduos ficam menos ansiosos e isso seria um efeito muito benéfico do chá de camomila nos transtornos de ansiedade ou de estresse. Então, por que será que a camomila possui esse efeito ansiolítico? Por que ela é utilizada em diversas culturas pelo mundo? Os efeitos benéficos da camomila, eles vêm de moléculas que tem no chazinho chamados de antioxidantes. Esses antioxidantes, eles vão servir no nosso corpo protegendo as proteínas plasmáticas, ou seja, as proteínas do sangue, do estresse, ou seja, ela vai prevenir o estresse e assim causando um efeito benéfico e mais calmante. Portanto, através de um chazinho que é conhecido mundialmente e é aplicado através de gerações, há de fato sim um efeito benéfico sobre a ansiedade. E é por isso que a camomila é tão famosa por seus efeitos ansiolíticos, né? Sim! Outra espécie muito popularmente utilizada é o gengibre. Certamente você já ouviu falar sobre o gengibre e muito se fala que ele tem um efeito anti-inflamatório. Acredita-se que os povos chineses e indianos já cultivavam o gengibre há mais de 5.000 anos e eles utilizavam o gengibre como efeito terapêutico para algumas doenças. Com todas essas evidências sobre o gengibre, alguns pesquisadores decidiram fazer alguns estudos para ver se realmente ele tem esse efeito anti-inflamatório.
familiaridade com a sensação refrescante que o gengibre causa quando a gente ingere ou toma um chá ou passa alguma substância à base de gengibre na pele. Essa sensação, na verdade, ela vem de uma substância denominada gingerol. E esse gingerol, ele atua sobre os mesmos receptores de temperatura que a gente possui na mucosa oral e também na pele. Existe uma coisa chamada efeito placebo. O efeito placebo é o efeito atribuído a qualquer substância ou procedimento que tenha ação positiva sobre o indivíduo, mas que não é diretamente relacionado à sua ação farmacológica. Isso, Dani, e é importante discutir sobre o efeito placebo porque ele é muito observado em estudos científicos quando se está tentando estudar o efeito farmacológico de alguma substância, e ele tem a ver com um efeito de melhora observado nesses pacientes ou relatados por esses pacientes, mas que não tem a ver diretamente com a substância sendo estudada ou usada nesses estudos, mas sim de um efeito psicológico de melhora que ainda não é bem compreendido pela ciência. Como exemplo disso que o Rodrigo falou, o que acontece nos experimentos científicos há grupos separados em que um grupo vai receber a droga e o outro grupo não vai receber. O grupo que não vai receber o placebo, que geralmente é uma pílula de açúcar, uma pílula de farinha, em que a pessoa toma acreditando que é realmente o remédio que vai beneficiá-la. Mudanças na área do cérebro que processam as emoções podem influenciar outros processos do corpo, como o sistema imune, sistema nervoso periférico, e isso tudo globalizado pode gerar uma melhora significativa na condição do paciente. Mesmo que existam evidências científicas sobre o uso de chazinhos com efeitos terapêuticos das receitinhas de vó, ainda há uma grande lacuna sobre esses chazinhos chegarem até o mercado, pois os estudos que são feitos para uma droga conseguir virar um fármaco, ser comercializada em um país, são de alto custo e muito tempo, e precisam ser seguros, essas drogas precisam ser muito seguras para que não haja um efeito adverso grave em humanos e elas tenham uma qualidade bem alta. Então, quando se começa a testar em animais e os resultados são satisfatórios, a gente já sabe que é uma longa jornada para a gente ter 100% de certeza para ver se esses medicamentos vão realmente ter algum efeito sobre o humano, pois a gente sabe que os animais eles são bem diferentes dos humanos, por mais que tenha uma certa similaridade, mas eles não são 100% igual ao nosso organismo. Por isso, em vista disso que a gente tentou passar para vocês, ainda existe um longo caminho a ser percorrido para que todos esses chazinhos e receitinhas de vós passados ao longo de muitas gerações, alguns utilizados há milhares de anos, tenham de fato um reconhecimento amplo pela comunidade científica. Mas não é porque não existe esse reconhecimento amplo que a gente vai deixar de seguir as receitinhas que os nossos avós, os nossos pais, nossas famílias ou conhecidos nos passaram, né? Isso sempre vai trazer algo de positivo para nós. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Que tenha sido informativo. Então, até uma próxima vez. Tchau!